Olá, é um prazer estar com você mais uma vez aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança, e no programa Reavivados por Sua Palavra. Estamos estudando cada dia um capítulo da Bíblia e agora estamos estudando o livro de Isaías. Eu sou o pastor Evandro Fávero e, como eu já disse, é um grande prazer, uma grande alegria conversar contigo mais uma vez hoje. Eu quero convidá-lo para você acessar o nosso programa também no canal do YouTube, youtube.com/Reavivados por Sua Palavra, NT. Entra ali e você vai receber, se você se inscrever no canal, todos os dias você pode receber a mensagem, a reflexão do capítulo do dia, ok? Do programa Reavivados por Sua Palavra. Agora, se eu já falo para você e você me assiste já pelo YouTube, é um prazer falar com você, viu? Nós aqui não temos um sermão, aqui não é um estudo profundo de análise exegética de cada capítulo da Bíblia, mas é uma reflexão sobre o que cada capítulo pode falar para a gente a cada dia. Nós temos na TV Novo Tempo vários programas que estudam, que são estudos bíblicos, que você pode acompanhar. Por exemplo, você tem o programa do pastor Luiz Gonçalves, né? Você tem o programa do Leandro Quadros e outros programas, está escrito com o pastor Ivan Saraiva e Arautos do Rei e outros que são temas específicos e temas, estudos bíblicos e mensagens voltadas ao estudo bíblico da Palavra de Deus. E você pode descobrir este e outros programas mais no site novotempo.com, www.novotempo.com. Ali tem toda a grade de programação, além de programas voltados ao estudo bíblico, você tem outros programas voltados para a família, voltado para as crianças, voltado para a cozinha, programas jovens. Então a Novo Tempo é uma televisão completa, que com certeza vai enriquecer muito a sua família e a sua vida. Você pode assistir pela TV, pelos diversos canais que nós temos, diversos números diferentes de canal aberto ou através de canal fechado, ou então através da internet. Será um prazer, tudo bem? Antes da gente ler Isaías capítulo 29, nós vamos orar para pedir a sabedoria de Deus. Vamos orar? Dá-nos a Tua iluminação, Pai, ilumina-nos para que possamos compreender a Tua palavra. Nós pedimos isso e agradecemos, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Estamos lendo Isaías, como já mencionei, Isaías capítulo 29, ele começa dizendo o seguinte: Ai da lareira de Deus, cidade lareira de Deus, em que Davi assentou o seu arraial. A expressão lareira de Deus, aqui em Isaías capítulo 29, logo no início, tem a ver, ou é uma referência a Jerusalém. E depois ela diz assim, acrescentai ano a ano, deixai as festas que completem o seu ciclo. Essa expressão acrescentar ano a ano tem a ver com o seguinte: o povo naquela época, eles viviam como se Deus não existisse. Iam passando ano após ano, vivendo a vida por viver, e muitos haviam se esquecido de buscar o Senhor. Muitos haviam se esquecido de clamar a Deus todos os dias, de buscar auxílio no Senhor. E, obviamente, nós vemos que eles foram colhendo, então, o resultado das suas próprias escolhas, o resultado de se afastar dos caminhos de Deus. Logo no início do capítulo 29, portanto, nós temos uma grande lição para nós, que é a lição da dependência de Deus, a importância de depender de Deus e não se afastar de seus caminhos. Mas eu selecionei alguns versos aqui que, para mim, trouxeram lições importantes. Por exemplo, eu destaquei 6 itens importantes, 6 lições importantes no capítulo 29. A primeira grande lição que eu destaquei aqui, eu chamo de sonho, e está no versículo 7. Diz assim: como sonho e visão noturna será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra a lareira de Deus, que nós já vimos se refere a Jerusalém. Então o que o texto 7, o versículo 7 está dizendo é o seguinte, que assim como um sonho passa rápido, né, também o que aconteceria é que Jerusalém, por não estar se apegando a Deus e aos seus ensinamentos, também passaria. Também passaria. As forças assírias que estavam oprimindo o povo de Deus também passariam rápido. E assim como a Síria, Jerusalém e outros povos passam ou passaram, nós também passamos rápido. A nossa vida passa rápido nesse sentido.
E se a nossa vida passa rápido, como um sonho, nós precisamos nos apegar ao Senhor, nós precisamos confiar mais em Deus. O segundo verso que eu destaquei aqui é o versículo 9, e eu estou chamando isso aqui de reflexão. O versículo 9 diz assim: estatelai-vos e ficai estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos, bêbados estão, mas não de vinho. Estão cambaleando, mas não de bebida forte. E eu anotei aqui no meu papel o seguinte, eu anotei aqui que Isaías convida o povo para parar e refletir. Anotei aqui também o seguinte, na expressão que eles estavam bêbados, mas não de vinho, que o povo, se você prestar atenção, o texto menciona que o povo, ele havia perdido a sensibilidade espiritual. É triste, mas quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos que o povo estava tão envolvido com as questões terrenas, que eles não conseguiam mais discernir as questões espirituais. Eles não conseguiam mais fazer uma diferença da mensagem celestial. Então, eles acabaram sofrendo. Que tristeza! Será que hoje nós também não corremos esse risco de estar tão envolvidos com as coisas terrenas, com as coisas do nosso dia a dia, que nós não conseguimos mais ouvir a voz de Deus? Não conseguimos mais discernir a mensagem espiritual? É por isso que esse programa chama sempre a sua atenção para você fazer de Deus o primeiro. Primeiro, Deus a cada dia. A primeira hora do dia deve ser com Deus, orando a Deus, ouvindo a sua voz, né? Através da palavra, da Bíblia, através da voz da consciência. Deus quer falar conosco. Como diz lá em Mateus, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Mas o povo estava bêbado, mas não de vinho. Estava bêbado por quê? Porque haviam se afastado do Senhor, porque haviam se envolvido tanto com os seus compromissos, que Deus não era mais importante para eles, não era mais, pelo menos, a sua prioridade. Outra lição que eu destaquei aqui está no versículo 10. Né? Então, o versículo 10, ele diz o seguinte: porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono, fechou os vossos olhos. O que o texto está dizendo é o seguinte, e eu até fiz uma anotação no meu papel aqui, que eu tenho anotado todos os dias, é que os olhos do entendimento daquele povo estavam fechados, os líderes perderam o senso de direção. Eles tornaram-se cegos porque eles rejeitaram as mensagens de Deus. Que triste, né? Nesse sentido, é que Deus fechou os olhos deles, porque a mesma mensagem que salva alguns acaba levando outros para a perdição. É como a diferença entre a cera e a argila. O mesmo sol que derrete a cera, ele endurece a argila. A diferença não está no sol, não está na intensidade do calor. A diferença está no material que recebe a luz do sol incidida sobre ele. Outra lição que eu destaquei aqui está no versículo 11, onde a Bíblia diz assim: toda visão já se vos tornou como palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te, e ele responde, não posso, porque está selado. E eu marquei aqui esse verso, ao ler ele, eu marquei aqui a palavra escuridão. Ou seja, aqueles que se recusam a ler a Bíblia, aqueles que recusam a obedecer a palavra de Deus, eles estão em escuridão. A Bíblia está selada para aqueles que se recusam a ler e a entender e a ouvir e a praticar a mensagem de Deus. Para muitas pessoas no planeta Terra, a Bíblia é um livro selado. Para muitas pessoas, a Bíblia é um livro obscuro. Por quê? Porque as pessoas, em muitos casos, se recusam a ouvir a mensagem de Deus. Tem pessoas que até abrem a Bíblia, mas se recusam a estudá-la, se recusam a obedecê-la e, por isso, estão endurecidos pelo engano do pecado. Outra coisa que me fez refletir aqui está no versículo 12, quando Isaías 29 diz assim, tem uma expressão ali onde ele diz assim, não sei ler, ou seja, dá-se esse livro ao que não sabe ler, dizendo, lê isso, e ele diz, não sei ler. E eu escrevi aqui a palavra analfabeto, porque você pode ser sábio para as coisas do mundo, mas analfabeto para as coisas de Deus. Deus está esperando que você seja sábio para as coisas dele, sábio para as coisas dele. Outro destaque que eu anotei aqui está no versículo 14. E o versículo 14 diz assim, continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio do povo. Sim, obra maravilhosa.
uma obra maravilhosa. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor e as suas próprias obras fazem às escuras e dizem: quem nos vê ou quem nos conhece? Veja a frase: continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio do povo. Eu destaquei aqui a palavra esperança, porque Deus não se cansa de fazer obras maravilhosas no meio do povo. Deus fará obras maravilhosas no meio da tua família. Deus fará obras maravilhosas no meio da tua casa, no meio da tua comunidade, no meio da tua igreja, se tão somente você tomar a decisão de seguir em seus caminhos, de abrir a palavra de Deus, de ouvir a sua voz e dizer: Senhor Deus, guia-me em teus passos. Eu não quero ser um cego espiritual, abre os meus olhos. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero ver os teus caminhos, seja a luz da minha vida. E quando nós pedimos isto, Deus entra em nosso coração, Deus entra na nossa vida e faz a diferença. Eu pergunto para você, você quer isso? Você quer ter uma vida transformada, uma vida feliz, uma vida com esperança, uma vida cheia das maravilhas de Deus diariamente? Então, Deus está te chamando hoje aqui quando Ele diz: eu continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio do povo, Israel, e no meio de nós também. Vamos pedir que Ele venha ao nosso encontro então para fazer esta obra? Eu quero orar por você por isto. Vamos lá? Bondoso Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá a cada dia de estarmos em contato com o Senhor através da Tua Palavra. Agora, Senhor, queremos abrir o nosso coração para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor nos transforme, para que o Senhor nos guarde e para que sejamos homens e mulheres cheios do Teu Santo Espírito, com esperança no coração e na certeza do Teu cuidado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, foi bom falar com você e lembre, seja reavivado, meu amigo, pela palavra de Deus.